Olá, estamos aqui no Esquerdo Web, o podcast. É o primeiro programa de uma série que vamos realizar. A ideia é fazer um programa por semana, trazendo temas da atualidade, temas da realidade política nacional e internacional. Hoje aqui estamos com o Gabriel Mendes, que é pesquisador do IBGE, também estudante de geografia, um companheiro da corrente Socialismo ou Barbárie, do PSOL. Eu também, meu nome é Antônio Carlos, sou professor de geografia do PSOL, também da tendência Socialismo ou Barbárie. Hoje nós vamos tratar de um tema que está em todo lugar, em todo momento, que é o impacto do coronavírus na realidade política nacional e internacional. Então estamos aqui com o Gabriel para discutir esse assunto, tanto o impacto na realidade mundial, nacional, e qual que é os desafios que estão colocados para a classe trabalhadora e para a esquerda na atual situação. Nós estamos já numa situação onde nós temos mais de 220 mil infectados em todo o mundo, são 6 mil mortos. No Brasil já chegamos os números são muito dinâmicos, cada dia, cada momento tem uma atualização, mas são cerca de 620 infectados, né, no Brasil e, por enquanto, 7 mortos. Né? Então eu queria começar com o Gabriel para que ele comentasse um pouco com a gente qual que é a perspectiva desse processo, né, no Brasil e em outras regiões do mundo. Olá, companheiros e companheiras. Pois é, temos uma questão global, né, que nos coloca a necessidade de pensar e dar respostas. É uma crise que se aprofunda com o avanço da pandemia do coronavírus. Pandemia, classificação que a Organização Mundial de Saúde dá, porque é uma doença que se alastra rapidamente em vários locais, né? Vários países já apresentaram casos. O epicentro, que inicialmente se deu na China, em algumas províncias da China, já mudou, né? Hoje mesmo tivemos desses números que mudam diariamente, aumentam constantemente a quantidade de infectados, o número de mortos. Na Itália, que hoje é o país que tem a maior quantidade de mortos devido a essa epidemia, e são números que avançam a cada dia, né? Muito bem, Gabriel. Vários economistas, analistas estão dizendo que o coronavírus, que é essa epidemia mundial, ela vai ter uma interferência muito grande sobre uma economia que já vinha dando sinais de bastante redução do ritmo. No caso do Brasil, nós crescemos ano passado apenas 1,1%. Né? Você vê isso? O coronavírus vai ser um elemento que pode levar a uma recessão ou uma depressão de escala com profundidade, de escala internacional? Olha, vai sem dúvida ampliar, né? Não é algo que rejeitamos categoricamente como apenas um detalhe, né? Mas sim, vai aprofundar algo que já vinha acontecendo, um cenário de que não há uma recuperação evidente do capitalismo desde 2008, né, com uma crise poderosa que tivemos, né, com quebras de bolsa de valores, com resgates que os governos fizeram a grandes instituições financeiras. Então, de fato, o coronavírus vem como mais um elemento que deve aprofundar, né, a crise de recessão global, né, e as restrições que isso acarreta, né, restrições de circulação, restrições econômicas, né, vão sim colocar uma possibilidade de ir para uma situação mais grave do que a de 2008. Bueno, en el caso de Costa Rica, actualmente tenemos 70 casos confirmados de coronavirus y hace poco murió la primera persona víctima de esta enfermedad, lamentablemente. Estamos entrando a la curva ascendente, por lo cual todos los casos o la curva de crecimiento ya es exponencial. Y frente a esto, la política del gobierno de Carlos Alvarado es realmente insuficiente.
porque más allá de la histeria mediática que realiza con su ministro de Salud, en realidad hay una falsa cuarentena. Decimos esto porque se le da permiso a un sector muy pequeño de la clase trabajadora, sobre todo el sector público, docentes, algún personal administrativo, para que se ausente del trabajo o haga teletrabajo, pero a la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras del país que están en la empresa privada, pues diariamente son forzados a ir a laborar en condiciones de hacinamiento, tanto en el transporte público, pero asimismo en las mismas instalaciones de los centros de trabajo. Tenemos reportes de call centers donde hay 200 personas trabajando en un piso con aire acondicionado, hacinado, sin ventilación, que es un ambiente muy propicio para que se propague el COVID-19. Asimismo, además, el gobierno, los partidos de los empresarios y las cámaras patronales están aprovechando cínicamente esta coyuntura para impulsar toda una serie de reformas contra la clase trabajadora. Supuestamente para proteger los empleos, están planteando reducir la jornada laboral al 50%, evidentemente reduciendo el salario, y también hacer la suspensión temporal de contratos de trabajo, que básicamente es que te mandan a la casa sin un despido temporal y no te pagan ninguna prestación laboral, como el derecho de cesantía que se llama aquí en Costa Rica, o las vacaciones o el aguinaldo. Es decir, te mandan a la casa durante 2 o 3 meses sin trabajar, pero sin ningún medio o subsidio para poder hacerle frente a los gastos cotidianos. En este sentido, desde el nuevo Partido Socialista planteamos una serie de medidas para hacerle frente a la crisis que serían, en primer lugar, la suspensión del pago de la deuda, la cual consume el 38% del presupuesto nacional, que eso va a enriquecer los bolsillos de los grandes capitalistas nacionales e internacionales. Creemos que eso tiene que redireccionarse para fortalecer la salud pública y todo el aparato institucional que está interviniendo para contener la epidemia. También es fundamental la prohibición de los despidos en este momento, porque lo que están haciendo los empresarios es trasladarle la crisis a la clase trabajadora. Asimismo, nos oponemos a todas las medidas de precarización laboral y estamos incitando a trabajadores y trabajadoras de la empresa privada a conformar comités sanitarios para que exijan las medidas sanitarias o inclusive la suspensión de labores en su centro de trabajo por varias semanas mientras pasa lo peor de la pandemia. Estas serían algunas de las medidas que estamos planteando que nos parecen que son fundamentales para poder darle una salida desde abajo a esta crisis, porque los capitalistas están demostrando junto con sus gobiernos que lo que están velando es por mantener sus ganancias y no le importa la salud de las trabajadores, las trabajadoras y sus familias. Então, Gabriel, vamos trazer agora essa discussão para o cenário político nacional, né, que nós estamos já numa situação de tá todo mundo muito assustado, tá todo mundo aí usando máscara, né, as pessoas estão acabando com o álcool gel dos estoques dos supermercados, né? Então, assim, para onde vai isso no Brasil, né? Pois é, Antônio, acho que temos uma situação que muitos já começam a tirar proveito, inclusive, da falta de produtos, né, nos mercados. Setores inteiros começam a fechar as portas, enquanto outros vivem filas e filas com pessoas preocupadas com a situação. Não sabemos medir quanto é exagero, quanto não é, mas de fato temos muitos estocando alimentos, estocando produtos de higiene, e isso pode provocar um caos, né? Faltar, além de inflacionar os preços, também faltar, né, nos mercados e demais comércios, né? E nós temos um governo que é abertamente negacionista, no sentido que começou, assim que vieram os primeiros casos, começando que ele simplesmente rejeitou, diminuiu, né? Inclusive os setores, sua base de apoio, difundem amplamente todo tipo de notícia absurda, né? Colocando que não existe nada, né? De forma completamente irresponsável, né?
Ontem o Bolsonaro apareceu com uma máscara, usando ela de forma errada, inclusive, né? Até alguns dias atrás ele estava dizendo que era uma fantasia. Agora ele também ontem, ele, apesar de reconhecer, começar a tomar algumas medidas que são, inclusive algumas contra diretamente os trabalhadores, ele continua dizendo, falando em histeria, que a situação não é tão grave assim. É um cenário montado, né? Bolsonaro é um cenário montado. Porque ao mesmo tempo que ele coloca a máscara para transmitir numa live, ele também ele chama uma manifestação e vai numa manifestação, numa situação de pandemia, e não usa máscara, e enfim, né? Então ele mostra que, como o haitiano que bem disse de frente para ele, ele acabou, né? Ele, para ambos setores, inclusive que chegaram em algum momento a apoiá-lo, a dar o voto, né, no Bolsonaro nas eleições de 2018, ele já vem rompendo completamente com ele, porque ele mostra ser um completo não só despreparado, mas um completo reacionário que não tem nenhuma perspectiva para nós, né, para todos nós. Mas o Bolsonaro ainda, apesar dos gastos que ele vem sofrendo, ontem teve 3 panelaços, né? 2 contra o Bolsonaro e 1 a favor. As pesquisas mostram que os panelaços estão mais instalados nos bairros de classe média, os bairros mais centrais, e na periferia ainda são bastante tímidos, mas isso, além de pesquisas que começam também a mostrar um desgaste maior do governo. Você acha que já estamos numa situação assim de que podemos fazer um movimento diretamente pelo fora Bolsonaro? Agora nós estamos todos em reclusão praticamente, né? Como que a gente faria esse processo? Com panelaços, com tuitaços? Como que a gente poderia entrar num processo agora de luta direta contra esse governo? Olha, nós temos uma restrição de fato em algumas lutas, mas os panelaços que vimos ontem, muitos deles aconteceram em áreas onde Bolsonaro teve alta votação, né, em 2018. E isso não é um elemento que conclui, né, que não bate o martelo na situação, mas dá indícios de que tem rupturas, né, de que ambos setores estão rompendo com esse governo e abre possibilidade para uma luta mais intensa pelo fora Bolsonaro, né, colocar a necessidade do impeachment, né, de já começar a pressionar de forma mais enfática os poderes para derrubar de fato o governo. Já foram feitos alguns pedidos de impeachment. Nos últimos dias já foram feitos 2 pedidos de impeachment, né? Um de um deputado do PDT, da Rede, do Distrito Federal. Ontem 3 deputados do PSOL fizeram pedido de impeachment. E hoje mais um. Mais um? Onde o Alexandre Frota prometeu e entregou mais um pedido de impeachment. Mais um ex-apoiador que hoje desgarrou-se. Nós sabemos que os pedidos de impeachment no Brasil, como qualquer parte do mundo, só funcionam se tiver mobilização social, né, necessária. Muitas vezes os pedidos de impeachment servem como desgastes do governo, como elementos, com instrumentos para desgastar o governo, né? Agora, o que é fundamental é a gente mobilizar para que esses pedidos de impeachment sejam desenvolvidos sejam pressionados pela população, né? Numa situação de reclusão, de quarentena, é necessário encontrar formas de mobilização para que esse pedido, quando vir a ser aceito, vamos ver se esses agora vão ser ou não, mas o fundamental me parece que é a mobilização pelo fora Bolsonaro, a mobilização política, combinar a luta pelas indicações, que nós vamos falar delas daqui a pouco, né, por um plano de emergência anticapitalista para a crise, mas combinar essa luta com a luta pelo fora Bolsonaro. Sim, nós temos vários elementos que colocam
a necessidade e que nos indicam que é possível colocar esse governo abaixo, né? Aí, de fato, o impeachment, passar ou não na Câmara hoje, é algo que fica em aberto, mas provavelmente o Rodrigo Maia e os setores que são majoritários na Câmara vão tentar frear ao máximo, né, tendo esse elemento, esse argumento fortíssimo por conta da emergência, do coronavírus que se alastra, né, que vão tentar tirar, na medida do possível, que eles conseguirem tirar a pauta política, né, de mudança de governo, de derrubada de um governo, de lutas por reivindicações democráticas, né? Então, terá sim um freio por parte da Câmara dos Deputados e dos poderes legislativo e até mesmo do Supremo Tribunal. Então, e esses posts que fez a família Bolsonaro, hein? Eduardo e os outros, totalmente racistas, dizendo que a China é responsável pela propagação, pela pandemia do vírus. O MBL também, né, fez uma postagem absurda, tentando associar as epidemias com a China, um cunho totalmente xenófobo também, associando aos chineses, que é uma grande corrente migratória que temos no Brasil, muitos que vivem aqui, trabalham aqui há anos, e isso é um completo absurdo, né? Não tem nenhum respaldo, a não ser o preconceito que esses setores procuram propagar, né, para tentar procurar uma saída para justificar o que eles não conseguem, né? Então, Gabriel, vamos trazer agora esse debate mais para o nosso bairro, para a nossa cidade, para a nossa realidade mais local. Nós temos uma situação, São Paulo é o maior de longe, o maior número de infectados e também de vítimas fatais da pandemia, já são 5 paulistanos que morreram, e nós temos na maior metrópole do Brasil, uma das maiores da América Latina, ou a maior da América Latina, com exceção do México, né? Então, assim, aqui na nossa cidade, né, e na região, há todo o que nós estamos comentando, essa situação de penúria dos trabalhadores, porque ao contrário do que dizem, o coronavírus ele não vai afetar todo mundo de forma igual. Por mais que ele tenha começado a atingir primeiro as pessoas que viajam, os empresários, que foram os vetores de transmissão do coronavírus aqui para o Brasil, sabemos que esse setor da população tem atendimento médico, muitas vezes tem atendimento médico em casa, pode andar de helicóptero, tem motorista particular, tem carro próprio, não é a situação da maior parte da população. Nós temos aí quase 40 milhões, são 40 milhões de pessoas que vivem, cerca de 40 milhões de pessoas que vivem em situação precária, 13 milhões de pessoas que vivem desempregadas, 5 milhões de pessoas que estão desalentadas, já não procuram mais emprego. Nós temos uma cidade que é, na verdade, um caldeirão, um barril de pólvora para a situação. E os governos estão tomando medidas que não são, muitas vão diretamente contra os trabalhadores. Por exemplo, no ABC, o convênio dos prefeitos do ABC aprovaram redução do número de viagens de transporte, até no dia 29 vai ser interrompida a viagem. Como vai ficar os trabalhadores que precisam do transporte para ir ao médico? Como que é essa situação? E além disso, o governo Bolsonaro não aprovou uma resolução que as empresas podem reduzir a jornada de trabalho, também reduzir o salário, ou seja, medidas reacionárias estão sendo feitas contra os trabalhadores, né? Sem falar no auxílio pífio, um auxílio de no máximo R$200, uma bolsa que não resolve nada, né? E temos uma série de medidas que são medidas restritivas, que não têm nenhuma relação com a realidade numa situação onde já temos transmissão do vírus
não só por aqueles que viajaram e trouxeram, né? Onde já temos vários casos suspeitas enormes de subnotificação, né? Casos suspeitos, inclusive já pessoas que morreram e que não foram diagnosticadas com o Covid-19, né? E que mostram que pode ter, e com certeza tem sim uma notificação abaixo do que é a realidade, né? Então, é um caso que ficou já marcado nessa pandemia. Aqui em São Paulo, uma empregada que não foi dispensada do trabalho, contraiu a doença, né, e morreu, né, porque não foi dispensado por suas patroas, né, por sua patroa. Então, nós temos que dizer que é preciso que, quando haja risco eminente para o trabalhador, precisa ser suspenso do trabalho sem que seja demitido e sem perda salarial, né? Esse é um programa necessário, fundamental para combate a essa crise, né, e essa pandemia, né? Porque temos um universo de muitos trabalhadores. O IBGE estima que 41% dos trabalhadores do Brasil são informais, né, nos vários formatos que tem de informalidade, né, e muitos são dispensados, demitidos, e não tem nenhuma contrapartida, não saem com uma mão atrás e outra frente, e, enfim, isso não pode ser, isso não pode acontecer, né? Então, medidas urgentes têm que ser tomadas e, claramente, esse governo não tem nenhuma... Mas essas medidas têm que ser medidas que enfrentem diretamente os planos de ajuste fiscal do governo, né? Claro. Nós temos que... O governo fez uma declaração, o Congresso ontem aprovou, que é a medida emergência fiscal, né? Uma emergência nacional, né? Estado de emergência fiscal. Então, isso permite que a lei de responsabilidade fiscal seja amenizada, os governos não precisam garantir as metas fiscais, porém nós temos o teto dos gastos, nós temos quase 50% de toda a riqueza nacional que é transferida para o pagamento de juros e amortizações. Não tem saída se a gente não suspender o pagamento da dívida, se a gente não quebrar com o teto dos gastos, se a gente não tomar medidas, expropriar as empresas que demitirem. Precisamos de um programa de capitalista e de uma mobilização em torno disso. Alguns bilhões que destinaram de forma emergencial para a saúde, né? Esses alguns bilhões que colocaram são completamente insuficientes, e não só, né? A emenda de teto de gastos, que congelou todo o orçamento público destinado à saúde, educação, enfim, priorizando o pagamento religioso da dívida pública, né? Toda essa emenda coloca uma camisa de força que impede, numa situação como essa, né, do governo agir, né, atuar para combater de fato, né. Temos hoje são medidas paliativas e que não vão ao fundo, né, não vão conseguir mudar e não estão à altura da necessidade que tem. Nós vamos ter que fazer um exercício programático, um exercício de olhar para a realidade e encontrar soluções que realmente interessam os trabalhadores. Trazendo para a nossa realidade, como nós estávamos dizendo, o Estado de São Paulo, por exemplo, os funcionários de limpeza, de cozinha, da alimentação, sua ampla maioria são funcionários precarizados, né? São trabalhadoras, em sua ampla maioria, que não têm garantias e que, com a suspensão das aulas, não têm o seu salário garantido. Tanto é que nós estamos querendo também pedir a colaboração com o abaixo-assinado que está circulando nas redes, né, para que essas trabalhadoras tenham garantia, esses trabalhadores da limpeza, da alimentação das escolas públicas estaduais, também das escolas públicas municipais e de toda a rede possam ter os seus salários garantidos. Reforçando, então, a Ciência Vacinada está passando aqui para que todos vejam o link. Então, é muito importante que todos
além de assinar, compartilhem esse abaixo-assinado, que nossa luta é uma luta programática, uma luta por medidas anticapitalistas, mas também que se manifesta em medidas práticas, que atinjam diretamente os trabalhadores e as trabalhadoras. Muito bem. Então, companheiros e companheiras, muitos setores que têm a formalidade como o seu modo de contratação pararam, conseguiram aderir à quarentena, né? É uma medida necessária, não colocamos como algo, um detalhe, é necessário sim, mas de fato se torna um privilégio, né? À medida que uma parcela enorme da classe trabalhadora não tem as mesmas formas de contratação, não tem condições de parar. No próprio órgão que eu trabalho, no IBGE, todos os setores de limpeza, segurança, etc., enquanto os servidores inicialmente diminuíram sua carga horária, até agora que estão dispensados do trabalho, né? Não estão indo, enquanto os servidores estavam adotando essas medidas, os terceirizados estavam sendo obrigados a bater o cartão e irem regularmente nos horários estabelecidos, né? Então isso é uma situação que é muito grave. Então, é importante a gente também pegar o tema do SUS, que é um tema central, o Sistema Único de Saúde no Brasil. Em várias partes do mundo, a ausência de sistema de saúde tem levado a muitas mortes. Não é verdade que é natural que as pessoas morram, né? Mesmo na Itália, onde tem um Sistema Único de Saúde, esse sistema estava já subfinanciado, já havia problemas, as políticas neoliberais têm restringido o orçamento de todo o sistema. No caso dos Estados Unidos, que nem o Sistema Único de Saúde existe, né? Nem o sistema estatal existe, a situação também é grave. No caso do Brasil, nós temos o Sistema Único de Saúde, mas o sistema já vinha sendo subfaturado, né? Subfinanciado, né? Agora, com essa situação, a política dos governos tem sido que eles reiteram toda hora: vamos achatar a curva para que o sistema possa dar conta, né? Para que não faltem leitos. O problema é que não adianta apenas achatar a curva, é necessário ter investimento massivo no Sistema Único de Saúde, né? Sim, e como disse, não dá para ficarmos só na defesa unilateral do Sistema Único de Saúde, porque de fato é uma conquista, né? Muitos países capitalistas não têm nem um mínimo sistema de saúde estatal que atenda os mais explorados e oprimidos, né? Então, sim uma conquista, mas não podemos cair no erro de fazer uma defesa unilateral, porque é um sistema que está há anos subfinanciado, né? Há anos defasado, né? Então, para combater essa grande crise, combater o surto e a pandemia, é necessário defender que não só se mantenha o que tem, como se amplie com todos os investimentos necessários para combater emergencialmente e, inclusive, utilizando toda a infraestrutura do sistema privado, estatizando ela em mãos do Sistema Único de Saúde, né? Promover uma estatização de todo o sistema privado, inicialmente para combater uma situação emergencial, mas que não pare por aí, né? Então, de fato, temos uma situação onde vários hospitais, diante dessa situação catastrófica, ainda estão lucrando, né? Ainda estão recebendo rios de dinheiro com o pagamento privado de convênios e planos de saúde diante dessa crise. Mas não adianta só estatizar, né? É necessário que essa estatização, porque nós temos o Sistema Único de Saúde, onde está todo permeado, está todo contagiado, vamos dizer assim, com as organizações sociais, né? Ou seja, organizações privadas, com precarização. Nós precisamos reinventar o Sistema Único de Saúde no Brasil, você não acha? É necessário
acabar com a privatização, contratar os trabalhadores, os enfermeiros, médicos, pessoal de apoio, né? E que esse Sistema Único de Saúde também, os hospitais, tenham gestão popular, tenham uma gestão social, de fato, que não fiquem porque, senão nós vamos ter a situação de estatização de hospitais, de santas casas, mas que depois esses hospitais, esses equipamentos vão voltar para a mão dos grandes empresários. Então nós precisamos pensar um processo de controle social que seja feito desde a base, né? Com controle dos trabalhadores, da sociedade. Como disse, essas organizações de saúde, as OS, que é já uma forma bastante difundida no interior do Sistema Único e de outras instâncias em outros, na educação também, enfim, precisam ser duramente combatidas. Na verdade, temos um Sistema Único estatal, mas várias organizações privadas atuam pegando parcela da verba pública para si, e já atuando de forma privada, de fato privada, no interior de um sistema que devia ser público, estatal e gratuito. Então, vamos para os finalmente, né, Gabriel? Nós já estamos aí quase meia hora, o nosso tempo já está acabando, felizmente o nosso tempo é limitado. Semana que vem tem mais, nosso programa, como já foi dito, é semanal. E qual que é a nossa aposta para a semana, hein? Bom, primeiro, fico bastante satisfeito de participar do primeiro Esquerdo Web, o podcast. É uma ferramenta nova que nós temos para transmitir nossa visão, né, sobre a luta de classe, sobre uma série de questões que estão muito fortes, né, que vão continuar nesse próximo período. E temos uma situação em aberto, né? Uma situação onde não podemos, de forma alguma, mesmo com as limitações, deixar de nos organizar, nos mobilizar, né? Então temos manifestações possíveis, manifestações que são importantes, novas formas de luta, e estamos numa situação que vamos sim, temos condições sim de abrir a possibilidade de derrota desse governo reacionário, sob liderança de um presidente neofascista e que precisa ser derrotado o quanto antes. Muito bem, então nós vamos encerrando, nós estamos entrando numa semana decisiva no Brasil e em várias partes do mundo. Os governos vão querer impor medidas reacionárias, como já estão tentando impor em outros países, no Brasil também. Nossa luta é outra, nossa luta é pela solidariedade de classe, a nossa luta é para impor um programa que seja interessante para os trabalhadores, um programa anticapitalista. Da mesma forma que os panelaços começaram esses dias, nós temos além dos panelaços, apitaços, temos outras formas de mobilização, e é na luta dos trabalhadores, na solidariedade, na organização, que nesse momento, apesar de difícil, nós apostamos e certamente a gente vai poder avançar para colocar o Bolsonaro contra a parede, para criar um grande movimento pelo Fora Bolsonaro e criar as condições para o impeachment. Então a gente agradece a presença do Gabriel aqui hoje, semana que vem tem mais, acesse o podcast Esquerdo Web ou podcast na nossa rede e esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço, até semana que vem. Aí, acabou! Show!